Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Ativo Intangível, podcast da Comissão de Direito Tributário. Hoje, o nosso podcast também faz parte do Momento Aduaneiro, que é o podcast da Comissão de Direito Aduaneiro. Estamos aí diretamente do primeiro Congresso Estadual de Direito Aduaneiro aqui na OAB, organizado pela comissão, em especial pela Alessandra Carione. E hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, que é a Flávia Holanda Gaeta, que atua muito no direito tributário e no aduaneiro. E veio aqui fazer uma palestra e a gente aproveitou para gravar o nosso podcast do Ativo Intangível. Então, eu, Silvia Varela, presidente da Comissão de Direito Tributário, estou acompanhada aqui pela Marcela Ritz, que é vice-presidente da subseção Dionísio Cerqueira e membro da Comissão de Direito Aduaneiro. Prazer. Que bom que estás aqui conosco para a gente fazer essa entrevista e conhecer um pouquinho mais da Flávia, Então, Marcela, vamos falar um pouquinho de como é que é o currículo da Flávia, para o pessoal conhecer, para quem não conhece ainda. Vamos lá, para quem não conhece. Acho difícil não conhecer, né? Mas vamos lá, Flávia, conta um pouquinho para nós do teu currículo, como que você começou na área, como que é a tua vida profissional, toda essa carreira aí sólida que a gente conhece, mas para o pessoal também conhecer um pouquinho da Flávia. Bom, muito obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui. Conheço as duas de longa data, então é um prazer participar desse encontro e falar com tantos advogados, ou aqueles que estão começando a carreira, aqueles que estão em desenvolvimento, aqueles que estão completamente perdidos, aqueles que estão tentando se organizar e se orientar. A minha formação eu fiz federal no estado de Alagoas, direito na Universidade Federal, mas também fui para São Paulo em 2008, fiz especialização, depois fiz o mestrado, doutorado e segui a carreira acadêmica até a última linha, como dizem. E a carreira acadêmica foi relevantíssima para a minha vida, principalmente porque eu comecei a advocacia muito jovem. Então eu abri meu escritório de advocacia aos 26 anos e na época eu era doutoranda em direito. E toda essa formação me ajudou, porque o que a idade não consegue entregar, a vida acadêmica, a dedicação, a consistência desses estudos acaba entregando, acaba trazendo e fortalecendo a nossa presença. Então, o início da minha carreira na área tributária a escolha veio ali no final da graduação, e a escolha é muito interessante, eu não sei se vocês vão perguntar, mas assim, a escolha pelo direito tributário, tinha uma relação direta com qual é a área do direito, qual é aquela que estimula mais as minhas emoções ou não estimula tanto as emoções. Pelo tamanho da minha intensidade, da minha sensibilidade, eu fiz a escolha do tributário por exclusão. Eu falei, eu não quero trabalhar com direito de família, eu não quero trabalhar com sucessão, eu não quero estar envolvida em litígios em que as partes discutem dinheiro, discutem guarda. Eram coisas assim, o que eu quero levar para casa, no final do expediente. Eu não queria criminal, morria de medo de bandido, tinha um medo absoluto de criminal e das dimensões, com ingenuidade, obviamente, sobre o criminal, mas tinha muito medo do criminal. Direito civil era amplo demais, então, assim, apesar de sucessão estar ali dentro, eu tinha o direito civil numa situação tão ampla. E aí, quando eu vi o tributário mais específico, que lidava com dívida, com dinheiro, eu achava que existia uma certa objetividade emocional. É como se a gente pudesse endereçar uma discussão de dinheiro. E dinheiro é diferente de família, é diferente de filhos, é diferente de perda de liberdade, Então, uma série de aspectos. E naquela época eu escolhi por absoluta exclusão. E deu super certo. E me encaminhei pelo direito tributário, fui para São Paulo, fui estudar na PUC, porque os livros por onde eu estudava, eu fui materializar aquele professor que efetivamente foi aquele que conduzia os meus estudos ainda na graduação. Por isso que a presença daquele professor na graduação é tão importante, porque ela define muitos horizontes. É impressionante como até a referência bibliográfica do nosso professor da graduação pode definir os rumos da nossa própria carreira. Então eu fui em busca de estudar perto do professor Paulo de Barros Carvalho, porque era o professor dos livros que eu estudava. Foi interessante que a primeira vez que eu encontrei com ele pessoalmente, eu achava que ele não existia, porque ele só existia no papel. E materializar a existência dele foi uma coisa assim, eu falei, nossa, eles existem. E isso foi muito importante. Então, veja, tem algumas decisões que a gente vai tomando, e não é porque eu olho para trás, tá? Tô narrando isso porque eu olho para trás e defino essa minha escolha dessa maneira. Não. Na época eu me coloquei
No final da graduação, olhei para aquilo e disse assim, e agora? Qual é a área que eu vou escolher? Qual é a área que eu não quero? E aí, por exclusão, é chamada lógica negativa. Pela lógica negativa, eu escolhi exatamente tributário. E escolher isso é uma matéria muito lógica, né? Que eu acho que eu gosto muito do direito tributário. Você é suspeita, né? O direito tributário parece que a gente tem uma lógica, né? Que você vai aplicar, na maneira de aplicar o direito. Tanto que a gente estuda lógica jurídica lá na PUC, né? Então, professor Paulo, saudoso agora professor Paulo, né? Flávia, eu sei que a tua vida familiar também é intensa, né? São 3 filhos, né? Como é que tu fazes para conciliar, então, né? Que tu tens um escritório muito atuante, você é uma professora, é uma empresária muito atuante também, autora, e como é que você faz para conciliar, então, a tua vida pessoal, a tua vida familiar, a maternidade, principalmente, com tudo isso? Bom, acho que ao longo dessa minha trajetória, eu tomei algumas decisões, de maneira consciente ou às vezes inconscientemente, mas tinham decisões muito importantes. Eu tinha uma clareza de que eu precisava cumprir toda a minha carreira acadêmica antes de ter filhos. E não era sobre o casamento ou matrimônio, era sobre a maternidade. Porque eu tinha uma imensa preocupação de que o futuro, com a maternidade, que era alguma coisa que eu queria desde sempre, pudesse comprometer esse meu crescimento acadêmico. Então, por uma escolha pessoal e por uma insistência dos meus pais, o investimento dos meus pais, eu fiz a especialização, o mestrado e o doutorado antes de ter filhos. Então, eu defendi o meu doutorado quando eu estava, assim, 10 dias antes do meu primeiro filho nascer. Isso foi em 2016, eu defendi, fevereiro de 2016. Eu defendi dia 12 e ele nasceu dia 29. Então, eu estava assim, né? E isso me ajudou muito, porque ao mesmo tempo que eu tinha um escritório, eu tocava o escritório, que é um grande filho, junto com o mestrado e o doutorado. E a maternidade veio no momento em que meu escritório já estava um pouco mais estável, estava mais estabilizado, e a minha carreira acadêmica tinha sido concluída. Então, essa primeira escolha foi fundamental. Então, meu grande conselho é, se tem alguém que quer vida acadêmica, invista na vida acadêmica desde o princípio. Coloque toda a energia para acontecer. Sejamos mulheres ou homens, é indiferente, porque os homens também têm a sua parcela muito relevante no exercício da paternidade. Responsabilidades se multiplicam com a paternidade, assim como com a maternidade. Então, se teve uma boa escolha que eu fiz, foi ter feito e construído minha vida acadêmica logo desde o princípio. E eu sei que quando o escritório é jovem, no começo também traz alguma dificuldade, mas é importante pensar na academia. Porque depois que a gente abre algumas portas acadêmicas, né, aquilo vai criando uma expansão gigantesca. E eu estou pensando desde o princípio em ativo intangível, né? Enxergar a academia, porque hoje, cada vez mais, a gente está desprestigiando a educação formal, onde deveria ser um movimento contrário. Né? Eu acho que aqueles que continuarem valorizando e investindo com profundidade, com verticalidade na educação formal, vai ser um diferencial no futuro. Já era no passado. É menos sobre título e mais sobre profundidade. É mais sobre tempo dedicado, paciência, consistência, do que velocidade, do que horizontalidade. Então, acho que o diferencial de um futuro, de um profissional, que já era no passado e será ainda mais valorizado no futuro, é aquele que, a partir de empenhos acadêmicos, dificuldades mesmo, do processo de absorção de conteúdo, conseguir edificar um pensamento crítico. Então, acho que o pensamento crítico, olhar de uma maneira mais ampla, 360, eu costumo dizer para os meus alunos dessa visão periférica ampliada, de olhar para os negócios não só com uma visão de advogado, mas de ser humano, de empresário, de CFO, é olhar para o negócio, já que você é contratado para trazer soluções. Né? A nossa profissão é uma profissão em que outorgam procuração para representarmos outra pessoa. E isso tem um poder gigantesco. Por isso que a nossa responsabilidade também é gigantesca. Então, cuidar da maternidade também traz outros processos decisórios. Escolher ter 3 filhos significa renunciar a uma série de coisas. Né? Eu tive que acolher uma agenda possível. Eu tive que dizer não para uma série de compromissos. Eu precisei me adaptar a um processo de dizer não, em nome de um sim. Então, eu precisei, por exemplo, dizer não ao escritório que ficava longe da minha casa, trazer meu escritório para perto, dizer não ao trabalhar após o expediente, dizer não a uma série de viagens que me tirava do lugar, mas que era possível fazer antes dos 3 filhos. Ainda era possível quando eu tinha só um. Mas à medida em que eu vou escolhendo ter uma família maior, eu vou renunciando a uma série de outras coisas.
mas que é muito possível. É possível, é factível, não atrapalha a carreira nenhuma. Porque à medida em que você vai crescendo e você vai ganhando independência, eu falo muito disso para os meus seguidores, para os meus alunos, à medida em que você vai ganhando mais estatura, você vai ganhando mais credibilidade, você vai ganhando mais clientes, você vai ganhando mais independência emocional, você vai ganhando mais independência financeira, esse lugar de escolha também é um lugar mais confortável no futuro. Eu tô falando de uma maternidade que meu filho mais velho tem 9 anos. Então são 9 anos vivendo os desafios e me acomodando, porque uma das maiores habilidades de uma mãe, de uma mulher, de um pai, é a adaptação, é a flexibilidade, é não se deixar frear pelas escolhas, e sim se acomodar às escolhas e seguir adiante. E seguir adiante muito mais potente, porque a maternidade me tornou muito mais poderosa. A maternidade me trouxe muito mais uma dimensão humana. Eu fiquei muito mais sensível. A maternidade faz com que você controle muito mais o seu ego, que você enxergue o outro de uma maneira muito mais interessante. Isso contribui em absoluto para a advocacia. Porque nós estamos nas ciências humanas. E humanidade no exercício da nossa profissão, ainda que seja uma matéria mais objetiva, matemática, lógica, como é o direito tributário, tem dimensões em camadas do nosso cliente, dos negócios, nossa, né? Então, assim, lidar com todos esses afazeres tem a ver também com encontrar o seu lugar. Então, assim, escolher ser mãe era a escolha que fazia parte da minha vida. E eu teria muito mais filhos, se possível fosse, né? E porque eu acho que eles me impulsionam, eles me fortalecem. Eu também faço renúncias, mas toda escolha é uma renúncia. Quando eu escolho estar aqui, eu estou renunciando a outra coisa. Quando eu escolho uma roupa bege, eu renunciei a uma preta, uma azul. E quando a gente escolhe é renunciar. Mas quanto mais a gente tem um discernimento das razões pelas quais estamos decidindo, escolhendo, mais a gente se aproxima dos nossos propósitos, das nossas vontades, daquilo que faz a gente realmente acordar de manhã, realizar mais. E lidar com tudo isso é talvez ter uma visão mais ampla de tudo isso. Enxergar isso como um lugar, a maternidade, o escritório, a iniciativa de educação, a docência, nesse meu papel docente, porque acho que a docência sempre fez parte do meu espírito. E esse poder de educação que a gente tem, inclusive no direito tributário, no direito em si, nas ciências humanas, ele é muito edificante. Então, acho que é possível, se a gente olhar para isso como escolhas necessárias, entender que as renúncias são renúncias, entender nosso propósito, entender esse lugar de independência e de crescimento. E acho que tudo isso transforma as escolhas num lugar muito mais confortável, num lugar muito melhor. E poder escolher é uma liberdade. Só que a gente tem que arcar com as consequências dessas escolhas, né? E falando em escolha, eu queria saber das tuas escolhas diárias. Você me falou de grandes escolhas. Ser mãe é uma grande escolha, né? E com ela muitas outras renúncias. Mas eu queria saber aquelas escolhas diárias. Sabe aqueles hábitos que fez você chegar onde você chegou, que nos tornam quem a gente é de fato? Me conta um pouco sobre elas, Flávia. E é interessante que você falou são escolhas, né? As escolhas são uma forma de liberdade. Você acabou de falar isso. E que tem suas consequências, né? Só que as consequências, por mais pesadas que elas sejam, os desafios, por mais dolorosos que eles sejam, são esses desafios que fazem com que a gente suba degraus. Entende? Porque assim, quando a gente foge daquilo que dá mais trabalho, quando a gente foge daquilo que é mais desafiador, a gente foge de nós mesmos. A gente foge da chance de subir mais degraus. Por isso que eu acho muito interessante isso, porque a gente vive numa sociedade em que a gente não quer o fracasso. A gente não quer ficar infeliz. A gente não quer nada que traga obstáculos à nossa suposta felicidade. A gente não quer nada que interrompa a nossa dopamina, essa absorção frequente de um hormônio que traz excitação. Só que a vida não é um processo de excitação. A vida não é felicidade o tempo inteiro. A vida não é um lugar asséptico. Entende? A vida não é esse lugar de ausência de fracasso. E quando a gente fala, quando você vem para a fala do hábito, né, quais são os meus atos diários, são atos que me desafiam. Ler, ser uma leitora assídua, mas não é ler, porque ler qualquer pessoa lê. Mas o que você compreende daquilo? Como aquilo vira substrato nas suas camadas de consciência?
Como você traz isso para um lugar de intencionalidade? Como você traz esse conteúdo para se incorporar à sua natureza? Nada se incorpora à nossa natureza se não for por repetição. A República de Platão, ele já fala ali que a segunda natureza nada mais é do que aquilo que a gente exerce com frequência. E esses hábitos, essas atividades frequentes, elas dizem muito mais sobre a gente do que a gente imagina. E tem um outro fator também. Não adianta ser um comportamento específico, porque a gente pode ter uma segunda natureza ruim. Eu posso ter o hábito de acordar tarde, de me alimentar mal, de não me instruir, de não ler, de aceitar esse lugar de sobrecarga cognitiva, de aceitar esse lugar de horizontalidade, fugir de alguma coisa profunda, ou que demore mais tempo, ou que demande paciência. Eu poderia agir repetidamente e transformar isso numa segunda natureza. O maior desafio é fugir do que é fácil. O maior desafio é desejar aquilo que é difícil. O maior desafio é ler um livro físico e não ouvir um livro. Porque o processo de absorção de um livro é muito mais fácil ouvindo. É muito mais fácil ouvir do que ler. Mas você não absorve da mesma maneira. Isso não é uma crítica aos audiobooks. É uma atenção que a gente precisa ter para esses hábitos. Então, qual é o hábito que me proporciona um apoio, um auxílio para conquistar os meus propósitos, para conquistar aquilo que eu quero? Então, estudar com frequência, ler livros físicos, né? Me exercitar, escolher aquilo que me desafia, faz uma diferença fundamental. Então, assim, hábitos, eu me acostumei a incorporar a leitura no meu dia a dia. Então, se eu não leio durante o dia, todos os dias da semana, parece que é como se eu não tivesse escovado os dentes. Porque é tão fundamental que para preencher as minhas atividades, quanto escovar os dentes quando você acorda ou antes de dormir. É sobre esse ritual que a gente, ao longo do tempo, tem perdido. Então, veja, eu falei de profundidade, eu falei de escolhas, eu falei de aceitar os desafios, de encarar os fracassos como fonte de edificação, é se desafiar. Então, acho que o meu comportamento sempre foi um comportamento resiliente. E aí é curioso, porque quando você fala em resiliência, tem um texto que é muito interessante que fala sobre o fato de que resiliência, na física, é quando você passa por alguma situação, ou um objeto, né, passa por alguma circunstância, ele volta ao estado normal. É ter a capacidade de voltar para a condição original, antes desse episódio, antes dessa interferência. Mas nós usamos inapropriadamente a palavra resiliência. Porque depois de um grande desafio, depois de uma grande dificuldade, a gente nunca volta a ser quem a gente era antes. A gente tem um processo de plasticidade, é muito mais adequado do que a resiliência, porque você se acomoda aos novos cenários. É como se você se incorpora com uma outra matéria, com um outro substrato, com uma outra energia, com uma outra visão de mundo. Então, quando a gente não se desafia, a gente fica num lugar... Aquele que vive numa zona de conforto dificilmente sobe grandes degraus. E quando eu falo em hábito, eu trago escolhas, eu trago as leituras, eu trago atividade física, eu trago explorar o meu pensamento crítico. Eu sempre achei que não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Então, se eu conseguir ler uma página de um livro e ficar horas pensando sobre ela vale mais do que 50 páginas lidas de uma maneira veloz. E o quanto que cada uma dessas páginas, olha o conceito de segunda natureza no livro A República de Platão, está numa página. E eu trago ela todos os dias. Porque tem uma outra coisa, acho que é um fator fundamental. A gente só consegue ter bons hábitos, a gente só consegue trazer esses hábitos para a nossa vida, de maneira que eles façam a gente subir degraus e alçar outras dimensões, né? Subir de nível, quando o ambiente também está ali adequado para que você faça isso. Um ambiente que também soma com você. O poder do ambiente ele é fundamental. Enxergar quando o ambiente atrapalha você, leva você para um lugar longe do que você quer, é também fundamental. É a mesma coisa, se tem um grupo de alunos que não estudam e você quer estudar, você não pode andar com esse grupo de que não estuda. Porque dificilmente eles vão levar você junto com o propósito. Não é? Tem pessoas, tem ambientes em que você consegue discutir algumas coisas, outros discutir no sentido de conversar. É o poder da ambiência. Parece tão comum, tão clichê. Mas assim, estar nos ambientes certos, na fase em que você mais precisa desses ambientes, também é fundamental.
ainda que o ambiente signifique um certo isolamento. Ainda que você tenha que se afastar geograficamente para se organizar e entender o que você precisa naquele momento. Tem um livro excelente de um teólogo francês que se chama Vida Intelectual. Ele se chama Sertre-Lange. E eu li com os meus leitores no clube de leitura, e ele diz exatamente isso. A vida intelectual demanda uma ambiência, demanda um lugar propício para ajudar você a alcançar seus objetivos. Então, veja, eu preciso estar em lugares, meu clube de leitura nada mais é do que uma comunidade que me ajuda a continuar lendo todos os dias, que me ajuda a interpretar aqueles textos e construir pensamento crítico, que me ajuda a fazer leitura sintópica, colocar autores em conversação, que me ajuda a ser diferente todos os dias. Esse é o poder da ambiência. Não é? É o poder de você juntar uma comunidade subversiva, que eu chamo, que ainda quer pensar de uma maneira crítica, que ainda se importa com um repertório multidisciplinar, que ainda se importa em ser um profissional para além de um texto técnico. E eu acho que isso faz uma diferença enorme. Sem sombra de dúvida. Vamos agora para o técnico? Vamos para a pergunta técnica, então, né? Flávia, com relação ao direito tributário, direito aduaneiro, né? O que você queria trazer para os nossos ouvintes sobre a reforma tributária? Quais são os impactos principais que tu acha? Como é que... Eu já até trago adiante, né? Como os nossos advogados aqui de Santa Catarina poderiam se preparar melhor para o que está por vir? Na verdade, já veio, né? A gente precisa lembrar ou não esquecer que a reforma tributária está aí desde dezembro de 2023. Parece que foi agora, que os assuntos são de hoje, de amanhã, porque vai começar a entrar em vigor uma fase teste ou fase piloto de 1º de janeiro de 2026. Mas a verdade é que a reforma já está aí se moldando a nossa forma de pensar desde dezembro de 2023. E ao longo desse processo, e só esse ano de 2025, nós tivemos a Lei Complementar 214. Mas, à medida em que o tempo vai passando, a gente precisa enxergar o direito de uma maneira muito mais, como eu falei aqui, de uma maneira muito mais ampla, né? A gente aprendeu ao longo dos últimos anos a colocar o direito em caixinhas. Caixinha aduaneira, caixinha tributária, caixinha administrativa, caixinha constitucional. Mas a verdade é que o direito não está numa caixinha. Essa separação é meramente didática. E quanto mais aumenta a complexidade da sociedade, mais a gente tem que olhar para as caixinhas e abrir essas caixinhas, né? E a reforma tributária trouxe uma outra forma também de enxergar. Além de ser uma reforma tecnológica, ela também é uma reforma que muda alguns parâmetros, alguns paradigmas, como, por exemplo, a própria ideia de não cumulatividade ampla. Traz conceitos novos como o da competência compartilhada, que muda toda a estrutura de contencioso administrativo, de contencioso judicial, por uma razão muito simples. Se antes eu tinha uma fiscalização para Estado, outra para município, outra federal, e eu tinha uma justiça estadual que cuidava de soluções, questões tributárias, litígios estaduais e municipais. E agora eu tenho, e a federal, tratando das espécies tributárias federais. E agora eu tenho IBS e CBS, que são irmãos gêmeos. Se eles são irmãos gêmeos, e eu chamo bivitelinos, porque eles têm características diferentes, eles precisam ser tratados no universo de fiscalização e no universo judicial da mesma maneira. Por isso que a gente está falando de reforma judicial. E a gente está falando agora do PLP 108, que tem que estruturar uma maneira de colocar essas espécies tributárias e essa competência compartilhada em conversação. Então a gente muda alguns paradigmas, né? A gente muda algumas questões. A gente traz, por exemplo, mecanismos técnicos como o split payment, que é uma outra forma de fazer liquidação financeira, a liquidação do tributo junto com a liquidação financeira. Então a gente está pensando em tributo pago para fins de crédito e não tributo destacado. Então, existem mudanças de cultura, é mudança de paradigma. E eu acho que a grande dica que eu posso dar num podcast como esse, que a gente não aprofunda a reforma, é a gente parar de resistir à mudança. Não resistir à mudança. A mudança está aí. Agora, como que a gente se adapta à mudança? Jamais a gente vai falar em resiliência. A gente nunca vai voltar à condição anterior. Não haverá mais piscofins. Não dá para usar questões e paradigmas de uma legislação que já não é mais a mesma, de uma espécie tributária que também não é a mesma. Então a gente tem que falar da plasticidade, passar por essa grande mudança de reforma e se adequar aos novos cenários e não tentar restabelecer o status quo. Viver a transição também vai ser um outro paradigma. Olhar para as operações de uma maneira 360 graus, como eu tenho insistido, visão periférica, também serve para o direito tributário. Porque eu vou ter que olhar a situação cadastral da minha cadeia de fornecimento.
eu vou ter que olhar o regime jurídico dos meus clientes, eu vou ter que entender os meus custos para eu pensar se vale a pena ou não recolher o IBS e a CBS no regime regular ou ficar no regime único. É como se eu aumentasse um pouco as dimensões, saio de dentro da minha própria caixinha e olho para as caixinhas antecedentes e subsequentes para escolher o regime tributário. Então, além da reforma da renda que vai tributar dividendos acima de R$600 mil por ano, então eu tenho um mecanismo de compreensão desse novo modelo tributário que precisa acompanhar essa nova cultura. Então, quais são os novos paradigmas? O que a gente está eliminando? O que a gente está trazendo de novo? Ah, Flávia, mas eu ainda nem estou estudando direito tributário profundamente. Então, você já tem que olhar o direito tributário do zero, olhando já com os fenômenos e novos conceitos. Não dá para estudar o do zero sem olhar já o universo de reforma. Porque reforma não é mais reforma. Reforma já é sistema jurídico tributário brasileiro. Não é alguma coisa que ainda vai acontecer, é alguma coisa que já está acontecendo. A partir de janeiro de 2026, os contribuintes precisam cumprir rigorosamente as obrigações acessórias, exceto aqueles que são MEIs e Simples Nacional, para evitar ter que fazer o recolhimento de 0,1 de IBS e 0,9 de ICMS. Então, assim, mas o que é cumprir as obrigações acessórias? Né? Que obrigações acessórias são essas? A gente não tem sistema ainda. Mas, assim, é o ficar de olho, porque está na iminência de. Então, o profissional da área tributária, assim como todos os outros, os da área previdenciária, viveram inúmeras reformas previdenciárias ao longo do tempo, inúmeras reformas constitucionais. E vem o apelo para olhar o direito tributário não através das leis nos instrumentos secundários introdutores de normas. Não é se basear no direito tributário ou na instrução normativa, portaria, ato declaratório. É começar na Constituição Federal. É começar nesse lugar de emenda constitucional, que tem dispositivos que alteram a Constituição, mas tem dezenas que têm autonomia normativa e que a gente não vê na Constituição Federal de 88, mesmo que eles tenham sido publicados. Então, toda essa coxa de retalhos precisa ser observada de uma maneira muito mais madura e olhar o direito constitucional tributário, olhar o direito constitucional com mais seriedade, voltar para os conceitos fundamentais. A gente precisa, talvez, voltar para o básico, que é conhecer as coisas desde o começo, do mais importante para a derivação. É quase como a gente fala quando está dando aula de processo de derivação e processo de positivação. A gente precisa voltar para o básico, a gente precisa voltar a pensar, a gente precisa voltar a ter comportamentos que são desafiadores, mas que transformam a nossa realidade. E o direito tributário está aqui para nos desafiar. As reformas estão aí para nos desafiar. E a gente tem reforma da renda, reforma do consumo e outras reformas que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? E que a gente tem que ficar de olho. Então, são muitas dimensões, mas eu acho que o mais importante é mudar a nossa cultura. Parar de resistir à mudança. A gente participa de painéis até hoje, 2 anos depois, que as pessoas ainda estão falando se eu sou contra ou a favor da reforma. Não dá para falar se eu contra ou a favor da reforma. É sistema jurídico tributário brasileiro. E como que a gente corrige isso? Como a gente conserta o que está errado? E como a gente convive com o que está certo? Entende que é uma mudança de olhar? E eu acredito muito que se o profissional ficar resistindo, ele vai chegar atrasado. Se resistir com uma espécie de teimosia, ele vai chegar atrasado. Isso vai ser muito ruim para a carreira dele e para as oportunidades que estão passando aí embaixo da ponte, né, numa velocidade gigantesca. Flávia, e agora pensando na reforma enquanto comércio exterior, enquanto direito aduaneiro, se você pudesse escolher uma única modificação que impacta diretamente o comércio exterior, o direito aduaneiro, qual você escolheria aí dentro dessa que não é mais reforma, né? Mas a gente ainda fala assim, o que você escolheria? Primeiro, não tem que ter nenhum constrangimento de chamar de reforma, mas a questão é a mentalidade e que a mudança já aconteceu. E ela está acontecendo. Então, a gente já vai começar a morar nessa casa que foi reformada. Então, a gente tem que conviver com todos os problemas de projeto que ela tem. O direito aduaneiro, e eu falei isso no painel do primeiro congresso estadual de direito aduaneiro, que para mim, na minha visão, tem um aspecto muito positivo com a unificação dos tributos para regimes aduaneiros especiais. Olhando só para esse ponto, já que você me pediu que os grandes desafios para quem opera em regimes aduaneiros especiais hoje é conseguir uma legislação estadual que se acomode à legislação federal. Que eu tenha um programa estadual de desoneração, vou chamar de desoneração, ou de suspensão, que fosse idêntico, muito parecido com o federal. E a gente não tem esse casamento.
Então, quando eu trago IBS, CBS para a Lei Complementar 214 e coloco os regimes aduaneiros especiais ali, ainda que a gente não tenha regulamentação, eu acho que existe uma grande expectativa de que todos os problemas que a gente vive em matéria de ICMS hoje sejam eliminados nos próximos 7 anos, que é o tempo de transição. Por quê? Porque espera-se uma legislação única para CBS e IBS que deve conversar com os outros tributos, como o imposto de importação. O modelo de habilitação aos regimes aduaneiros especiais, a expectativa é que eles tenham exatamente o mesmo momento de habilitação. Hoje a gente precisa pensar no federal, quando o federal faz toda a instrução, a gente tem que levar esse dossiê, esse ato declaratório executivo, dependendo do regime especial, obviamente, para a unidade estadual. Então, hoje, a minha expectativa é que também as habilitações sejam simplificadas. Mas a gente tem que observar com cuidado a regulamentação. Como essa regulamentação vai vir? Como vai ficar a classificação dos regimes no ambiente de regulamentação? Porque hoje a gente tem grupos, né? Eu vou dizer que a gente tem o gênero, o regime aduaneiro especial, e a gente tem as espécies, e agora a gente precisa encontrar esse enquadramento, a teoria das classes. É colocar cada uma dessas subclasses, subespécies dentro desses grupos, desses conjuntos. A teoria das classes, pura e simplesmente. Mas será que o legislador vai acertar? Como que as coisas vão acontecer? Como vai ficar o ambiente de regulamentação? Então, já que a gente está vivendo as mudanças, atentar para essa forma de regulamentação, para que nenhuma outra aresta saia do lugar. E um outro ponto que eu também mencionei na palestra de hoje é olhar para o renaval, para todos aqueles que atuam com estaleiros navais, com empresas que constroem embarcações, olhar para aquele renaval e tentar mostrar, e tentar perceber que o modelo de hoje pensa num regime jurídico dependendo do benefício, né, de regime jurídico de imunidade, e a gente está indo para um lugar de isenção. E esse conceito fundamental, esse instituto jurídico de isenção e imunidade, tem características diferentes, que interferem fundamentalmente no preço das operações. Então é mais um assunto que precisa ser observado com cuidado. E tantos outros assuntos. Mas, para esse ponto da unificação e do fim desses problemas com o ICMS, eu acho que a gente tem uma informação positiva que pode trazer vantagens para o segmento, para o setor que se usufrui, né, dos regimes aduaneiros. Excelente. Vamos caminhar para o final agora? Para fechar, Flávia, qual seria o seu ativo intangível, então, né? O que você considera que você construiu aí de mais valioso? Olha, talvez a minha resposta mais óbvia seja bem clichê, né? Mas a maternidade, sem dúvida, foi uma das minhas melhores escolhas. Mas ninguém está aqui nesse podcast para ouvir somente o lado pessoal, né? Como profissional, eu acredito numa geometria do sucesso. E eu falo muito isso. Esse é praticamente o meu método na lousa. Quando eu educo quando eu estou ali no processo educativo dos meus alunos, de direito tributário, direito aduaneiro, de comportamento. Eu acho que todo profissional, e talvez o meu ativo intangível seja enxergar essa geometria do sucesso como um lugar de morada mesmo, de execução diária. Eu acho que todo profissional ele tem que ter em mente que ele precisa de 3 grandes colunas, ou retas, que vão se aproximar numa figura geométrica. A primeira grande coluna é o conhecimento técnico. A gente passa a nossa vida inteira profissionalizando, estudando para vender o nosso próprio conhecimento. O que a gente faz ao longo da vida estudando, se você ainda não sabe por que você está estudando a vida inteira, é para chegar na fase adulta e comercializar o seu conhecimento. Você profissionaliza seu conhecimento para viver dele. Então a coluna do conhecimento técnico é uma coluna de um conhecimento que não pode acabar nunca. É o que a gente chama de aprendizado de longo prazo. Lifelong learning é estudar durante toda a vida. É uma coluna que está sempre em processo de edificação. Porque é dela que a gente vive. É esse conhecimento profissional que eu vendo todos os dias. Porque todos nós, profissionais liberais, vendemos conhecimento. O médico vende conhecimento, o advogado vende conhecimento, o fisioterapeuta vende conhecimento, o psicólogo vende conhecimento, através de cada um dos seus formatos de entrega. Então, conhecimento técnico é alguma coisa da qual a gente não pode se desconectar nunca. É faculdade, especialização, mestrado, pós-doutorado, doutorado, pós-doutorado. E se não for pós-doutorado, é um curso complementar, um curso de extensão, a gente não pode parar. Mas se a gente precisa vender conhecimento técnico, se a gente precisa entregar esse conhecimento técnico, a gente precisa de uma outra coluna. Absolutamente fundamental. Comportamento. Comportamento é a forma como a gente entrega aquilo que a gente conheceu. A coerência das nossas ações.
Se eu sou um profissional que me comporto exatamente da maneira como se tudo que eu aprendo eu entrego da melhor maneira possível. E ninguém pensa em habilidades comportamentais. Ninguém pensa que a maneira de entregar o conhecimento é através da comunicação, antes de tudo. Mas não é uma comunicação que precisa ser em cima de palcos e microfones. É uma comunicação eficaz nos lugares mais próximos, lugares mais de convívio. Começa por comunicação, mas tem inteligência emocional, né? Tem que saber lidar com as emoções, administrar tudo isso, né? Saber receber um feedback, saber controlar um momento desafiador, saber lidar, gestão de tempo. Com esse mundo completamente sobrecarregado de informação, poucas pessoas pensam no tempo, o quanto se perde tempo. Não é que o nosso tempo diminuiu, é que a quantidade de distração aumentou. Tudo puxa a gente para o não realizar, e sim para consumir. É a chamada economia da atenção. Então, o segundo grande pilar é o comportamento. É desenvolver habilidades e competências essenciais. É saber entregar da melhor maneira possível tudo que você está construindo em termos de conhecimento. Você vende através do comportamento. Mas tem um terceiro pilar, ou uma terceira grande reta que compõe essa figura geométrica que eu vou dizer no final, que é o repertório multidisciplinar. Ou simplesmente repertório. E o que é repertório? São os textos que você lê, são as experiências que você tem, são os ambientes que você convive, é a cultura que você absorve. E a cultura não é necessariamente um lugar de intelectualidade, intelectual, qualquer coisa que leve você para um lugar de arte simplesmente. Cultura é a gastronomia, cultura é folclore, cultura é uma convivência, a experiência, como você lida com o mundo, porque tudo isso é repertório. E a arte também é fundamental para fazer você fazer sentir, né? A cultura, a arte, a literatura, tudo isso traz o chamado conhecimento emocional. E veja, o que eu vou fazer com esse repertório, Flávia? Que ativo é esse? Você vai seduzir. Você vai fazer conexões emocionais. Você vai se conectar com o outro. Porque para vender o conhecimento técnico, você precisa se comportar de uma maneira que você gere um certo magnetismo, que você transmita confiança, que você gere conexão. E não se gera conexão o tempo inteiro falando de reforma tributária. Porque é rígido. Eu não consigo vender um serviço falando só de direito. Eu consigo vender um serviço, vender minha autoridade, meu respeito, a confiança, através de outras formas de encantamento. E essas formas de encantamento é valorizar aquilo que a gente absorve durante as atividades não profissionais. Como que a gente dedica o nosso tempo? A que a gente dedica o nosso tempo? Flávia, então esse é um lugar de intencionalidade? Não. Mas quando você valoriza a coluna do repertório multidisciplinar, as coisas que você vivencia, as suas vivências, especialmente num lugar onde as pessoas não estão mais presentes, né? Mas quando você absorve conhecimento e substratos dessa vivência, quando você aprende o seu conhecimento técnico, você aprende todos os dias mais sobre direito e coloca isso tudo num ambiente de ação, isso vira um lugar de muito proveito. Isso vira um lugar de muita prosperidade. Porque para mim você reúne as 3 colunas que edificam o ser humano, que edificam esse lugar de sucesso. E eu costumo dizer que a minha figura geométrica é um triângulo equilátero. Eu pego essas retas e vou colocando porque eles têm o mesmo ângulo. Exatamente o mesmo ângulo. Eles têm exatamente a mesma importância. Então o meu ativo intangível é olhar para essa geometria e não me desconectar dela. Eu estarei sempre investindo em conhecimento técnico, em comportamento e no meu repertório, que faz de mim um ser humano mais sensível, mais interessante, mais profundo, e isso tudo me transforma também em uma profissional mais profunda. E quando eu coloco isso no meu modelo de ação, aí não tem como dar errado. Então por isso que olhar para essa geometria, olhar para essa figura e pensar nessas retas, e elas estão sempre em construção. Elas nunca estarão perfeitas e exatamente niveladas, mas a gente vai estar sempre trabalhando por aproximação, para que elas cada vez mais estejam mais conciliadas, que esses ângulos sejam cada vez mais próximos da identidade, para assim a gente estar em equilíbrio. É isso que eu acho que é a minha forma de enxergar o mundo, que me transforma em alguém, ou traz para mim esse ativo intangível. Que legal. Flávia, obrigada por você estar aqui conosco. Esse podcast é uma vivência, né? E eu tenho certeza que essa vivência, tanto para mim quanto para a Silvia, como para os colegas que vão nos ouvir aí,
vão transformá-los em pessoas e profissionais melhores. A tua fala traz isso, né? Tem esse encantamento. Eu acho que isso é muito didático teu, é muito teu. Então, obrigada por estar aqui conosco, obrigada por estar presente no nosso primeiro Congresso Estadual de Direito Aduaneiro. É um marco para o nosso estado e é muito, muito bom tê-lo aqui conosco. Prazer todo meu. Muito obrigada, Flávia. Quero aproveitar também para fazer alguns agradecimentos ao nosso presidente, Juliano Mandelli, também ao Pedro Miranda, o presidente da CAASC, que cedeu aqui o estúdio para a gravação do nosso podcast, e também o Douglas Dalmonte, que é o nosso coordenador geral das comissões. Flávia, muito obrigada por toda essa conversa, né? A gente está saindo aqui com as mãos geladas, mas o coração quentinho, porque o ar-condicionado está super forte. Tá? Muito obrigada por compartilhar conosco parte da tua visão de mundo e também e essa visão com certeza vai auxiliar muitas pessoas a serem profissionais melhores e pessoas melhores. Espero que sim. Muito obrigada. Tá? Muito obrigada e até o próximo episódio.